RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Eu já ia começar a cantar a música do meu programa. Para. Eu não... Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Virou Moda. Uma alegria estar com vocês nesse feriado. E para conversar com vocês nesse dia, eu tenho aqui a Cristiane Messa, mãe e empreendedora, e a Eliana Colognese, designer e artista. E o papo hoje vai ser sobre empreendedorismo, sobre arte, sobre mudança de vida, de carreira, vida com propósito. Olha, vai ser um papo super divertido. Fiquem aí com a gente. Quem quiser interagir conosco pode deixar seu recado nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, e também mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 998159990, tá bom? Meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa tarde. Obrigada, Lila. Eu que agradeço, né? Voz da Ecológica. Estou muito curiosa para saber um pouquinho da tua história. Eu tinha planejado começar falando de empreendedorismo com a Eliana, mas agora eu já quero saber, vamos mudar um pouquinho o nosso roteiro. Cris, me conta, Cris, como é que foi, assim, essa mudança de carreira? Tu estava me contando, antes da gente iniciar o programa, que tu iniciaste, que tu tinha uma vida super estabilizada como servidora pública federal e daqui a pouco entrou a maternidade na tua vida e tu mudaste tudo. E aí, me conta. Sim, eu era servidora pública federal, né? Eu era técnica de nutrição no Hospital de Clínicas. Uma carreira que eu adorava, né? Eu estudava isso desde os meus 15 anos. Só que quando vem a maternidade, a gente começa a questionar, né? A gente começa a questionar as nossas práticas de vida, né? Querer colocar em prática também algumas coisas que são mais sustentáveis, mais ecológicas, mais saudáveis, que a gente sabe que tem que fazer a vida toda, mas o filho te coloca esse desafio, né? Então, quando eu gestei a Sofia, eu já comecei a procurar práticas mais saudáveis para aquela maternidade, né? Então, por exemplo, que seria uma prática mais saudável, assim, para me dar um exemplo? A partir até do uso das fraldas, que é a primeira coisa antes de ficar grávida, né, Eliane? As fraldas, né? Então, as fraldas eu já não quis usar descartáveis, eu procurei as fraldas ecológicas, né? Que são fraldas de pano que a gente lava, né? E reutiliza todo o tempo da criança. E a maternagem sustentável, né? Produtos mais naturais para tratar com a Sofia, né? Brinquedos para além do plástico. E isso é maternagem sustentável. Maternagem sustentável. A maternagem sustentável é aquela maternagem que vai te aproximar e te conectar mais à natureza do ser mãe e ser filha, né? Então, tu fazer o teu caminho com a criança desde do nascimento até, né, o final, ser numa maneira mais natural, um cuidado mais próximo, né? Isso inclui o quê, Cris? Conta pra nós, assim. Gente, as fraldas ecológicas já aproxima bastante, porque tu não vai usar um monte de produto descartável, né? Tu usar os slings, os descarregadores de pano, ao invés de colocar a criança num carrinho, ou naqueles, tem uns banquinhos que vibram, né? Então, ao invés de tu terceirizar a calma da criança, tu trazer a calma da criança como tua responsabilidade. Interessante, né? Isso, realmente, né? No momento em que tu colocas junto contigo, isso fica, eu acredito, né? Que, nossa, olha a conexão que existe, né? Deve ser muito mais intenso isso, né? Sim. Inclusive tem a maternagem sustentável trabalha muito com a teoria da estrogestação, né? Que a gente o ser humano, ele não nasce pronto, né? Os 3 primeiros meses de vida nosso, eles são ainda um complemento da nossa gestação. Então, a criança, quando nasce, ela ainda não percebe cores, ela não percebe sons, né? Ela percebe muito a mãe, porque ela estava, né, sendo gestada pela mãe, então a voz da mãe acalma, o cheiro da mãe acalma. Então, essa proximidade da mãe com a criança é fundamental, é um conforto. Tu também trazer ambientes mais limitados para a criança, porque dentro da barriga ela tá lá num ambiente limitado, né? Então, a gente trazer para fora. O sling traz esse conforto de fazer com que ela fique aconchegada, né? Um ninho também, uma caminha menor, ao invés de colocar num berço maior, né? Ao invés de colocar no carrinho, colocar no colo. E isso também não é só a mãe, né? Trabalhar esses contatos, né, de cheiro e de voz junto com o companheiro, o pai, a avó, a tia, cuidador, cuidadora, porque a maternagem sustentável, né, quando a gente fala em maternagem, é para além da mãe, né, é todo mundo que vai cuidar daquela criança. Que interessante, tu sabe que enquanto tu estás me contando isso, eu me lembrei, eu tenho uma professora de yoga que ela viveu muito isso agora, a Sabrina, que é uma super professora de yoga e uma super mãe que eu admiro muito, assim, né? E tu sabe que esses dias eu encontrei a Sabrina com a Ananda, a filhinha dela,
E eu me encantei de ver o olhar de adoração, assim, da Ananda para aquela mãe, sabe? Eu fiquei babando horas, porque é muito lindo de ver isso, né? E te ouvindo falar dessa questão da proximidade, disso tudo que tu estavas comentando, assim, eu acho que, nossa, né? Deve fazer muita diferença, assim, também para o desenvolvimento da criança. Faz diferença. Então, a gente trabalhar com uma maternagem sustentável, né? Com uma disciplina positiva, com um diálogo mais verdadeiro com a criança. Porque a criança, ela é um ser humano em construção, mas antigamente a criança era muito trabalhada como um ser que não tinha entendimento. Só que a criança tem entendimento desde que nasce, né? Então, tu fazer um diálogo sereno com ela e sincero, né? Vou mexer agora na tua roupa, vamos trocar a fralda, né? Vamos tomar um banho, vou ligar o chuveiro, comunicando a criança dos atos que vai acontecer. Isso vai fazendo com que ela se torne uma pessoa, um ser humano muito mais seguro, né? E Cris, isso assim, tu vem contando isso, tu tá falando isso não só por teoria, tu tá falando de uma prática que tu tá vivendo, né? E isso que eu acho interessante, assim, também, porque às vezes a gente ouve tantas teorias que são legais, mas a gente nunca sabe direitinho como vai ser na prática. E no momento em que tu vês na prática isso, né? Que essa é a tua vivência, não é? E aí, daí disso tudo, de todo, né? Esse meu conhecimento, essa minha prática, eu encontro também, eu tenho uma amiga minha, Keila, que é quem divide comigo o meu negócio, né? Minha colega de yoga. Queridíssima, lindíssima, né? Que é doula e também, né? Pratica yoga, professora de yoga. Então, ela já tinha essa prática de maternagem sustentável com os 2 meninos dela, o Camilo e o Frederico. E a gente, então, se une e decide empreender na maternagem sustentável e nas fraldas ecológicas. E é quando eu peço demissão na carreira, né, pública federal, e a gente ouve aquele monte, tu não vai dar certo, não tá batendo bem na tua cabeça. Eu ia te perguntar se te chamaram muito de louca nesse momento, tipo, tu tá louca, Cris? Mas o estereótipo de ser louca é quando tu decide usar fralda de pano, né, sling, não usar o bico, né? Porque a maternagem sustentável trabalha em acalmar a criança sem meios plásticos e terceiros. Então, tu decide que vai acalmar com cola e não com bico. Aí tu não vai usar o carrinho, vai usar... Então, tudo isso tu já tá acostumado com o estereótipo de louca. Quando eu fui pedir demissão do Clínicas para empreender nesse ramo, né, especificamente, que além de tu estar saindo num cargo federal, para empreender, tu tá empreendendo num ramo que quem vai querer comprar isto, né? Então, é muito acreditar mesmo no propósito, é muito confiar naquilo que a gente faz, né? Ter certeza que o mundo precisa disso, dessa mudança, e saber que a gente vai incentivar outras mães, outras mulheres e outras famílias, e que o mundo precisa disso, a gente precisa melhorar, né? Eliana, enquanto eu ouço a Cris, eu tô me lembrando, assim, do que tu vens vivendo, de coisas que a gente já conversou outras vezes também, né? A questão do propósito, de viver a essência, isso me parece muito na essência da Cris, né? Eu estava ouvindo ela falar agora e ao mesmo tempo linkei com essa tua história da área da saúde, Cris. Sim. Então eu acho que a partir desse teu contato com a área da saúde, essa necessidade de humanização e de trazer para perto de ti, dar um pouco mais do que aquela parte técnica que tu está acostumada a dar, eu também tenho, porque a minha história também, eu tive uma passagem dentro da área hospitalar. E eu acho que tudo isso, de alguma forma, nos prepara a querer buscar alguma coisa a mais, né? Então, nós estamos vivendo uma era de mais consciência, né, Lila? De proximidade, de consumo consciente. Então, isso que tu estás fazendo hoje, Cris, eu acho que é o grande desabrochar de empreendedores, porque nós estamos numa mudança gigante de mercado, de visão de mercado, de consumo. De comportamento, na verdade, né? De comportamento. Obrigada, Lila. É exatamente isso, é as pessoas trazerem para fora a sua essência. Né? O que eu estou fazendo aqui? Se questionarem, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para agregar a esse mundo para que seja melhor? E quando a gente tem filhos, essa pressão é maior, essa responsabilidade é maior, porque tu quer fazer a diferença na vida deles também, não é verdade? Tu também passaste por uma mudança depois da tua maternidade, não é, Eliana? Muito grande. Na verdade, foi a maternidade que fez com que eu me encontrasse com aquilo que realmente era importante para mim, porque eu já estava formada, designer de joias e acessórios, mas eu estava fazendo os processos mecânicos que a gente vem trazendo da faculdade, né? O que é joia? Joia é ouro, joia é prata, joia é pedra, e aí esse é o valor que se dá para a joia. E durante o processo da maternidade, a gente faz uma volta para a infância, uma volta para o útero materno,
E ali eu tive alguns pequenos insights com a ajuda da terapia também, que é excepcional na vida da gente, uma redescoberta de nós mesmas. Sim. E aí eu fui resgatando isso, né? A minha história de vida, que eu sempre carreguei comigo isso, né? Orgulho de ser quem eu sou, de onde eu vim. Então toda essa história familiar durante a maternidade bateu muito forte. E aí eu fui resgatando tudo isso, sabe? De ver que aqueles botões que eu brincava na época em que eu era criança no ateliê da minha mãe, que é uma costureira, sabe? A cantina de vinho do nono com as pipas e barris e rolhas. Tudo isso era muito forte. Eliana, querida, depois tu vai nos contar um pouquinho mais dessa história. Agora o pessoal aqui já me avisou que eu preciso fazer um comercial, que a gente volta em seguida com mais Virou Moda. Até breve. Olá, estamos de volta com o Virou Moda e com esse papo interessantíssimo sobre empreendedorismo, maternidade, maternagem, essência, propósito. Com essas duas queridas aqui, a Eliana Colognesi, designer e artista, e com a Cristiana Messa, que é mãe empreendedora, que estava aqui contando a história dela de como a maternidade fez ela mudar, né, de projeto de vida. Mas isso já devia estar dentro de ti, né? Já estava, já era teu, né, Cris? Sim. Essa necessidade, essa vontade de mudança. E, Cris, quanto tempo tu empreendeste? Quanto tempo tu estás com a loja, assim, com esse empreendimento? O projeto, ele já tinha, já existia virtualmente, né? Através da internet, Facebook, né, o WhatsApp. Quando há tu um iniciaste? ano. Em março de 2017. Tu iniciaste na internet? Eu iniciei na internet. Em novembro do ano passado, inclusive, a gente está comemorando agora esse mesmo ano de loja física. Ah, parabéns! Né, o nosso grande desafio que foi sair. E aí, claro, enquanto a gente estava na internet, era tudo muito junto com o nosso trabalho, né? Aquele trabalho certinho, né? Uhum. E quando a gente decide para a loja física, então a gente, agora nós vamos nos dedicar somente a este projeto. Uhum. E a Keila tinha um projeto dela que era uma terneira, né? Então ela trabalhava, ela tinha uma marca. Quando a gente decide abrir a loja física, a gente opta por ser a marca ecológica, porque já era mais conhecida, né? Na internet, enfim. Mas a materneira está muito presente ali ainda em várias coisas que a gente faz. Até porque está dentro desse universo que tu estavas dizendo, né? Claro, né? A Keila, ela tem a formação de doula, né? Tem a formação de yoga. Então, ela trouxe, né, muito dessas referências da maternagem sustentável para dentro da ecológica. E foi muito legal, porque a gente trabalhava... A ecológica era só as fraldas ecológicas, né? E é isso. A nossa prática de vida, né? A gente não inventou... Quando a gente ficou grávida, vamos inventar agora de ser ecológicas, né? Eu já buscava um modo de vida mais sustentável desde sempre, na minha família, né? A gente brinca de eu reciclar o lixo é o mínimo, né? Então, a partir do reciclar o lixo, tu começa a pensar quando vai comprar um produto, de quanto de embalagem aquele produto carrega, quer comprar as coisas mais a granel, né? Com menos plástico, que as coisas que a gente usa sejam mais de algodão e menos de poliéster, que os brinquedos que as crianças usem quando a gente vai presentear sejam mais de produtos perecíveis, de madeira, de tecido e não de plástico, né? Há cerca de umas 2 semanas, eu acredito, eu fiz um programa, eu apresento Duas Mulheres no Sofá, que é com a Marla Martins, todas as quartas-feiras, às 17 horas. E há acho que 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez um programa sobre consumo consciente e como isso cada vez cresce mais, que é uma necessidade de hoje, né? O planeta precisa, a gente precisa, e como está levando a mudar o comportamento de todos nós. E isso tu já sente, tu que vive isso na prática, que tu tem um comércio que lida com isso. Cresce o número de pessoas que procura por isso, por esse tipo de mercadoria, por esse tipo de estilo de vida? Cresce e tem crescido muito. É bem surpreendente, porque a gente vê muitas famílias... Porque esse negócio do ser ecológico é um negócio mais meio bicho grilo, alternativo, né? Então, quando a gente vai dizer que alguém vai usar isso, a gente já imagina um estereótipo de pessoa que está ligada à natureza. Só que hoje em dia a gente vê muita gente que está aí, né, na correria, que está fazendo mil coisas, mas que para pensar nisso, né? E que consegue colocar dentro do seu estilo de vida atual, moderno, né? Conectado aí com as tecnologias, mas sem desconectar da natureza, né? Então tem muita gente que procura a gente para usar as fraldas ecológicas, para usar maternidade sustentável, e que pessoas que não têm esse conhecimento e chegam lá e dizem, como é que é essa maternidade sustentável? Como que eu trabalho com isso, né? Então é muito legal ver isso e saber que a gente
tá ajudando essas pessoas, né, a tornar o mundo melhor. Né? Inclusive, tu me disseste, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou guardar mais pro final. Agora eu quero que eu queria, já vou perguntar agora. Tu tá já 1 ano e meio vivendo, quase 2, pelo que tu me disseste aqui, né? Sim. Se arrependeu em algum momento? Nossa, não, nunca. É legal. Me arrependo de não ter começado antes, né? Só que, claro, a grande inspiração é a Sofia, né? Minha filha, que hoje tem 2 anos e 4 meses, né? Então, quando a gente é mãe, a inspiração parece, todos os insights, eles começam a trabalhar na gente, né? Que legal. Então, me diz uma coisa, antes tu estavas falando sobre esse processo que vocês têm de ajudar, vocês também agora estão com um programa de mentoria para mães, né? De educação positiva, é isso? Tu podia explicar um pouquinho pra gente? o mentoria para mães e mulheres empreendedoras, né? Com a nossa mentora, Karen Wachter. Karen, gratidão por estar lá na Ecológica. Lindíssima, a Karen foi uma entrevista que a Ecológica deu há quase 1 ano atrás. E aí a gente se conheceu e ela é uma pessoa belíssima, super também conectada com essas coisas de feminino, né, maternas. E aí a gente tinha uma demanda dentro da Ecológica, né? Muitas pessoas entram na Ecológica e veem em mim e na Keila um exemplo a ser seguido. Como que vocês largaram tudo que faziam para empreender como mães, né? Com um filho pequeno e com todas as dificuldades, porque a maternidade no mercado de trabalho já é um empecilho, né? Aí tu, junto com isso, tu largar um mercado formal, né? Te atrever a empreender, isso inspira muitas pessoas. Só que a gente fez isso muito nos nossos insights, né? Na nossa inspiração. Sim. Então, quando a gente vai responder para essas mães, a gente não tem respostas certas, né? Como é que eu vou orientar uma mulher, uma mãe que quer empreender, se eu não sei qual é o caminho, né? Eu sei o caminho que a gente trilhou. E o caminho que a gente trilhou foi nas nossas inspirações. Então, quando a gente conhece a Karen, a gente... Nossa, precisamos dela, né? E aí, então, a gente começa a fazer uma parceria com ela, conversar, trocar ideias, até que chega no momento que a gente lança, né? O primeiro programa de jornada empreendedora para mães e mulheres, né? Totalmente com foco feminino e com foco materno. Então... Bastante procura? Muita procura. A gente abriu 15 vagas, né? Essas 15 vagas a gente já está com uma turma segunda que vai abrir agora no final de novembro, porque essas 15 vagas, assim, dentro da loja, né? A nossa loja já é uma loja colaborativa só de produtos artesanais produzidos por mulheres. Que interessante isso. Tu sabe que quando tu me disseste isso, olha que interessante, produtos artesanais produzidos por mulheres, né? Achei muito interessante, me lembrei quando eu estava preparando esse programa sobre consumo consciente, eu vi alguns materiais, eu li algumas coisas em que a Chiara Gadaleta começou na confecção dela, né, na marca que ela possui, ela busca também trabalhos artesanais. E ela falou uma coisa que me impressionou e que me conecta contigo agora, que é a questão de mães, de produtos feitos com mãos que sustentam suas famílias. Isso é muito bonito, né? Muito legal. Muito forte. Muito forte mesmo, muito né? Muito legal. E muito saber lindo. que aqui pertinho a gente também tem esse exemplo é bonito, assim, é legal, né? E aí, quando a gente abre a mentoria, a gente abre também a construção desse espaço da mentoria para que as mães possam ir com suas crianças. Então, a mentoria toda, ela acontece, as aulas, com espaço livre para as mães estarem com suas crianças. Então, aquela coisa, tipo, o empecilho da mãe com criança pequena não conseguir deslocar, porque onde eu vou deixar meu filho ou minha filha nesse programa de mentoria com a Karen, não tem. Porque a gente pode levar, oferece o espaço, né? A Ecológica, a loja por si só já é um espaço livre para crianças. Quando a gente construiu, eu e a Keila, a gente não deixa nossos filhos em cuidados terceirizados, eles ficam lá com a gente na loja. Então tem a casinha de bambu para as crianças brincarem, tem caixa de areia, tem brinquedos e todo o espaço da loja foi pensado para que as crianças possam se movimentar livremente. Então é lá dentro da loja que ocorre a mentoria. Então, as mães podem ir com seus filhos e filhas e enquanto estão se desenvolvendo, né? É eu imagino, legal. Assim, não só a tranquilidade, mas a riqueza desses encontros, né? Muito legal. Vocês já fizeram uma turma e outra começa agora, é isso? No final de novembro, né? Vocês estão iniciando uma segunda turma. Podem acompanhar pela nossa página, né? Sim. A primeira turma, ela já está no 5º encontro, 4º encontro amanhã, né? Todas as sextas-feiras a aula.
E daí no final de novembro abre uma segunda turma, né? Que interessante. Que já tem uma né? fila lá acontecendo. Já tem uma fila né? de inscritos, Já então. já tem. Bem interessante tudo isso, né? Eu fico fascinada ouvindo assim, né? E Cris, bem, tu já disseste que não há arrependimento mesmo, né? Só de não ter começado antes. Eliana, e você? É que isso bate com a essência, né, Lila? E a partir do momento que bate com a essência e a gente se encontra em fazer algo que realmente a gente ama, não tem voltar. Essência virou uma palavra-chave na tua vida, Eliana. Virou, essência. Quando que foi isso? Eu acho que o grande marco foi realmente na maternidade, assim, que eu comecei a entender, resgatar coisas que eu estava buscando, respostas, né? Porque... Mas existe um período que a gente fica assim, né? Acho que é a própria gestação que se entra, né? Que tu vai maturando a ideia, né? É por isso que existem os 9 meses, né? Porque é um tempo necessário pra gente se preparar, né? Mas antes de tudo isso, eu tive outras escolhas, né? Eu fiz outras escolhas no meio dessa minha história de vida, que foi fazer a psicologia, né? Então, assim, estimulada pela minha mãe, porque na verdade eu queria música, né, Lila? Eu nasci com o dom da voz. Por 17 anos eu investi nisso, dos 7 aos 17. Posso fazer um parênteses? Claro. Há um tempo atrás a gente tomou um café ali no Moinhos de Vento e quando tu me contaste a tua trajetória, eu confesso que eu fiquei assim, ó, tu nasceu artista, mulher, tu tem que voltar a cantar, eu não sei o que tu tá fazendo, assim, né, que tu ainda não voltaste. E quando eu vi que recentemente tu voltaste, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, eu fiquei encantada. Mas resgatando, então, tu, por 17 anos... Tu investiste nisso, né? Na música, nessa carreira de cantar, né? Violão, técnica vocal, tu cantava piano. em corais, né? Eu comecei participando de festivais infantis, que no meu município tinha fortemente. As escolas faziam festivais, os municípios vizinhos tinham a frequência de fazer concursos vocais de música sertaneja, de música popular. E aí, como eu comecei, eu fui acompanhando. Meu pai me levava, né? Porque de 7 a 17 anos, a gente fica completamente, né, dependendo de pai e mãe. Então, eles me incentivavam muito a fazer tudo isso, né? E aí, claro que na hora de escolher a profissão... Aí não pode, né? Aí não pode. Aí não pode. Aí tem que escolher uma das carreiras, aquelas, porque se a gente escolhe as tradicionais. Isso, é louca. Exato. Não vai viver de música, né? Todo artista vai entender o que eu tô falando, né? E é claro que para uma menina de 17 anos, né, que nunca tinha saído do interior, o que você faz? Você sabe que tem que fazer aquilo que o pai e a mãe decidem por você, né? E aí, tá bom, né? Coloca a música no bolso, né? A arte no bolso, a voz no bolso e vamos para psicologia, né? E aí, durante a psicologia... E tu vai continuar essa história daqui a pouco. É longa. Vai chamar mais uma vez os nossos comerciais. Voltamos daqui a pouco com mais Virou Moda. Até breve. Olá, estamos de volta com o Virou Moda. Quase que eu digo 2 mulheres num sofá. Ai, que medo. Marla, se tu tá ouvindo, me lembrei de ti agora. Então, estamos de volta com o Virou Moda e a gente está nesse papo bacana sobre empreendedorismo, mudança de vida, maternagem, com a Eliana Colognese e com a Cristina Messa. Eliana, tu estavas nos contando antes de entrar, né, o intervalo, sobre a tua mudança. Então, quando tu tiveste que fazer uma escolha, a artista ficou escondidinha e tu fizeste psicologia, isso? Psicologia, fiz 6 semestres de psicologia. E aí, durante a psicologia, veio uma depressão que me fez parar tudo e tentar me reconectar de novo. Aí eu acabei, como eu já comecei a fazer acessórios durante a faculdade de psicologia e aquilo fez meu olho brilhar de novo, porque a criatividade e a arte estavam voltando, né? Buscando uma forma de voltar pra minha vida. De alguma maneira, né? Exatamente. E aí eu fiz design de produto, fiz design de joias e fui fazendo vários outros cursos para agregar em tudo isso, né? E aí depois da maternidade, Lila, é que tudo isso aflorou mesmo, porque aí foi o meu momento o meu ócio criativo, porque na maternidade eu parei de trabalhar, né? Vivi intensamente aquele processo e aí fui fazendo vários resgates internos. Eu costumo dizer que eu voltei pro útero da minha mãe, resolvi algumas questões, reencontrei várias respostas. Tu fizeste uma terapia nesse período aí. Depois do nascimento da Antônia, eu fui buscar terapia pra mim, porque eu já estava no início de uma segunda depressão, que foi uma depressão pós-parto, né?
E aí, mas é que se a gente parar para entender por que tudo isso acontece, a gente entende que é o corpo da gente pedindo para dar uma pausa e tentar entender o que está acontecendo. Claro, e imagina. o que precisa ser modificado no meio de tudo isso, eu acho né? que sempre tem essa desconexão com a essência que clama, né? Eu sou astróloga, como vocês sabem, eu já contei para vocês, e é uma coisa que eu observo muito, assim, né? Quando eu estou fazendo alguma análise, algum estudo, a conexão com a alma, com as coisas, por exemplo, tu tá contando aqui que tu abandonaste uma coisa que era essencial na tua vida, que era o canto, que era essa questão da arte. E então eu imagino que mesmo que tenha voltado através, né, dos teus acessórios, nesse momento de pausa, ela também devia estar clamando por um espaço, né? Com certeza. O meu corpo estava pedindo aquilo e eu não estava sabendo identificar. A partir do momento que eu entrei nesse processo de autoconhecimento, de busca, de cura com aquilo que eu estava vivendo, tudo isso foi vindo devagarinho, foi ficando cada vez mais claro. E aí eu fui retomando. As joias que eu fazia antes viraram joias e acessórios afetivos, porque eu precisava fazer esse resgate com a minha história de vida. E a partir de tudo isso, Lila, desse meu autoconhecimento, desse processo que eu tenho vivido intensamente, uma nova Eliana surgiu. Uma Eliana mais forte, uma Eliana mais resolvida com as histórias do passado e pronta para colocar. A música só veio, né? Eu fui preparando o caminho e ela veio. E legal de Que ver, legal né? isso, eu Lila. também. Porque tá fazendo um parênteses aqui, mas a gestação, ela nos traz essa nossa natureza, a flora, né? Exato. Aí com essa natureza, é tão abundante que tu teve a depressão, né? Exato. Tu bateu exato. tanto com Exato. aquilo que tava, tu precisava colocar. Aí tu começa a fazer as joias, que já é uma arte muito linda, até chegar aonde tu tá hoje, que é lindíssima. Eu tava escutando a história dela, né? E isso tudo está interligado, porque na verdade tudo isso é afeto, tudo isso é amor, é a minha verdadeira essência. Ou através das joias afetivas, resgatando lembranças e memórias das pessoas, eternizando através dos botões e das rolhas, os momentos especiais das pessoas. Tu me contaste que teve uma cliente específica que te levou. Não era o cordão umbilical. O que era, Eliana, que ela pediu para fazer, que ela queria guardar esta memória com ela? Já tive cordão umbilical, eu já tive... Nossa, são tantas memórias. Porque é isso que eu acho, assim, legal de dizer pro pessoal de casa, que não são só, tipo assim, não é só uma rolha, sei lá, não é só um objeto, assim, mas que, por exemplo, um cordão umbilical, alguma coisa assim, também é usado quando a pessoa quer guardar aquilo, assim, essa memória. Os materiais são diversos, porque normalmente essas coisas as pessoas guardam numa caixinha e não enxergam aquilo como enxergam como uma lembrança, como uma memória, mas não que aquilo pode virar uma joia, que pode virar um acessório. Então eu já trabalhei com correia de máquina de costura, que era da avó, e a cliente me trouxe, virou um colar lindíssimo com aquela correia, botões que eram da avó, ainda botões de cristal que eu não tinha visto, botões de cristal. Então, cada dia eu mesmo me surpreendo com a quantidade de materiais que vão surgindo. E como é que é a reação das pessoas quando elas veem a peça pronta? Nossa, assim? é gratificante. Eu costumo dizer que esse é o pagamento que eu recebo. Eu até queria comentar, teve uma mulher que eu conheci num curso que eu fiz, que ela me trouxe o anel vaginal. Essa história é interessante. Esse caso aí que eu queria que era eu isso? lembrava. Eu sabia que era um caso forte. Impossível esquecer. Mas... Porque ela me trouxe aquilo e a minha primeira reação foi pensar, anel vaginal numa joia? Mas aí a gente tem que pensar que a gente tem que avaliar qual é a relação daquela pessoa, exatamente. Por que ela está trazendo aquilo? Com aquele objeto. E aí ela me explicou que aquilo era muito forte para ela, porque aquilo representava a escolha dela de não ter filhos. Porque a grande maioria das pessoas carregava pingente, o bonequinho, né, do menino e da menina no pescoço, mas ninguém carregava algo que representasse a escolha de não ter filhos. A opção de não ter filhos. Incrível, hein? Que forte, né? Muito forte. Era essa história. Eu sabia que tinha uma história muito forte, eu não me lembrava, mas então era essa mesmo, né? E como é bacana, Lila, tu saber que tu pode tá empoderando aquela pessoa, aquela mulher principalmente, né? Porque o meu trabalho é praticamente para as mulheres. Para que elas tenham coragem de colocar isso para fora, né? Porque nós vivemos num mundo em que a cura vem pela palavra, não é? Então vamos mostrar isso, vamos falar, vamos comunicar isso. Falando em comunicar palavra, nesse sábado tu participa de uma sessão de autógrafos, porque a tua história faz parte de um livro, né, Eliana? Exatamente. Explica para nós. Tive a honra de conhecer a Escola de Negócios da PUC no ano passado, quando foi lançada a primeira edição desse livro. Que se chama Empreendedorismo
empreendedorismo feminino. Essa segunda edição que acontece agora, que vai ser lançada no sábado, se chama Empreendedorismo Feminino Protagonistas em Ação. Onde a Escola de Negócios, através de duas maravilhosas, Ionara Heck, Letícia Hope e a Mariana, que também está participando desse ano, selecionam histórias de mulheres empreendedoras para quê? Que tenham essa força de empreendedorismo, de superação, para estarem dentro desse livro, que é isso que tu viveste, Cris, sabe? Esse desapegar daquele trabalho Quantas tradicional. mulheres vão estar? Quantas histórias? 30. 30 Neste histórias. livro são 30 Uau, histórias. Que interessante. E todas gaúchas, Eliana. Todas gaúchas. Olha Legal, que hein? incrível. Sábado, diz pra nós aonde vai ser. Nesse sábado. Na Feira do Livro, Aonde? às 17h30, na praça. E aí começa às 17h30, vai até às 18h50, se eu não me engano. Nossa, que bacana. Exato. A história de 30 mulheres. Isso, às 16h30 vai ter uma palestra sobre empreendedorismo com a Letícia, com a Ionara e com a Mariana. O endereço e o horário eu vou postar no meu Facebook, depois tá lá todas as informações. Então, às 16h30 tem essa palestra de empreendedorismo e às 17h30 nós temos então a sessão de autógrafos direto na praça. E quem entrar também na programação da Feira do Livro, Também com certeza vai poder encontrar. Exatamente. Né? Mas que eu acho fantástico, né? 30 histórias de mulheres Exato. gaúchas empreendedoras que estão fazendo, são protagonistas de ação, né? Como o próprio título já diz, que né, energia Cris? vibrante pegar esse livro, né? Nossa! Quem tá procurando inspiração aí para É uma boa empreender, dica. é uma boa dica, né? Vai ali ler umas 30 inspirações. No valor de R$35, Ótimo, um valor super Sim, acessível. é verdade. É para comprar o livro, se inspirar e escrever a própria história, porque isso que a gente faz aqui, Lila, não é só por nós, é por várias mulheres. Então, assim, a gente Com tem certeza. a coragem de empreender, que é um desafio diário, de abandonar a carteira assinada, aquele trabalho Com fixo certeza. e todos os dias estarmos nos remodelando, nos inovando, nos desafiando em busca de versões melhores de nós mesmas e inspirar outras mulheres a fazer a mesma coisa, né, Cris? É aí que surge a mentoria da Ecológica. É, isso mesmo. Porque e é muito interessante a gente se ver que aquilo que a gente queria fazer é a semente que tá todo mundo querendo plantar, né? É inacreditável. Graças isso, a né? Deus. Graças e que a bom, Deus. ai, que Exato. bom que a gente conseguiu. Vamos dar seguimento e inspirar mais pessoas, né? Sabe, gurias, que uma das coisas que eu mais amo nesse programa, ó, no Duas Mulheres no Sofá, e aqui as outras vezes que eu substituí a Ali, cliente que é a titular dessa cadeira que não está aqui hoje, né? É essa integração que eu vejo que acontece, como no fim esses assuntos acabam se interconectando, assim, né? Eu fico tão feliz de ver isso. Ontem mesmo, no Duas Mulheres no Sofá, nós acabamos às 4 no sofá, de tão lindo, assim, de tanta integração que aconteceu. Mas voltando, Eliana, agora, e como é que a música acabou encontrando o caminho dela de volta? A música veio num processo de desenvolvimento pessoal, né? Então, ontem até estreou na RDC TV o programa do Henrique Amaral e Você, ontem à noite, que é um coaching que eu conheci, então eu já estou nesse desenvolvimento, né? Buscando todo esse curar feridas, curar coisas que antes me bloqueavam. Então, ele a partir do momento que eu tive contato com os cursos que ele tem, que é o VAP, né, eu consegui me permitir fazer outras coisas. E no meio desse processo todo, eu conheci a Daiane Stradek, né, que até foi ela que me levou até ele. Então, somos duas vapianas, como a gente costuma dizer, né, que se inovaram, né, dentro dessa questão do empreendedorismo. Ela também trabalhava numa empresa, né, como nós, trabalhávamos em empresas fixas antes, e ela me desafiou. Ela disse: Eliana, eu tenho uma palestra que eu falo sobre a essência das pessoas e eu utilizo músicas normais, tocadas no vídeo, né? E ela disse: tu vai cantar pra mim? E eu disse: sim, vou cantar. E aí pintou. Pronto. E Tu aí, nem titubeaste. não, na hora eu disse, porque como eu tava buscando esse meu despertar, Lila, essa questão de não dizer mais não, porque a gente fica se boicotando o tempo inteiro. Então, tudo isso fez parte desse processo. Quando bateu em mim, eu entendi: não vou mais dizer não, vou dizer sim. E a partir do momento que eu disse este sim, muitos outros sims eu tô dizendo e várias coisas estão acontecendo. Várias. Isso é automático, assim. Exato, porque olha só, a Eliana, né? Esse ano a Eliana virou palestrante, a Eliana virou coautora de um livro, a Eliana virou tantas coisas que antes Essa eu nem artista se que puder. canta também, né? Exato, resgatando a música. Então,
quanto mais nós podemos? E passou a ser inspiração também para muitas mulheres. Que maravilha isso, né, Cris? Isso Quando é a gente muito sabe rico, que pode né? fazer algo que pode inspirar a vida de outras pessoas. É lindíssimo. Meninas, o papo está ótimo, mas já estamos no momento de mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais Virou Moda. Olá, estamos de volta com mais um pouquinho de Virou Moda. Na nossa reta final, a gente está conversando hoje sobre empreendedorismo, inspiração, mulheres que inspiram, com a Cristina Messa e com a Eliana Colognesi. Essas duas mulheres inspiradoras que tiveram a coragem, a ousadia de fazer o que seus corações queriam, né? E estão felizes, né? Colhendo os frutos, assim. É lindo de olhar, conversar com elas e ver esse brilho no olhar dessas duas mulheres incríveis aqui. Eliana, tu estavas nos contando, então, sobre como a música entrou na tua vida, como ela voltou à tua vida. E a gente já te pediu para pegar o violão, porque a gente quer que depois tu cante um pouquinho. Essa música que tu vai cantar pra gente depois, ela está numa palestra musicada que tu estás fazendo, que tu estavas nos contando antes, né? Exatamente, exatamente. Foi esse desafio, né, no meio desse processo todo de desenvolvimento pessoal, de redescoberta, reconexão, em parceria com a Daiane Estrada, que fala sobre isso, né? Então ela criou uma palestra chamada a escolha por trás, a essência por trás das escolhas, e a gente criou um nome diferente para ela, chamamos ela de Palestra Musicada, porque além da Daiane inspirar com a história de vida dela, né, nesse processo de desenvolvimento, Uma palestra em si. exatamente, Papo, digamos. com histórias reais, né, para inspirar e para mostrar para as pessoas o quanto é importante termos coragem para fazer essas mudanças, buscarmos essas respostas, né? Então a música entrou para complementar essa palestra, porque todas as músicas são com alma, são músicas fortes que complementam nesse resgate, complementam nesse fortalecimento e mostrando o quanto sim nós somos capazes de Essas fazer músicas isso. tu cantas e foram compostas, elas são Não, são músicas conhecidas. músicas conhecidas É. que vocês adaptaram ao, digamos, ao tema ali. Exato. Ao exato. propósito da palestra. Exatamente. É isso que aconteceu. Quantas palestras vocês já fizeram até agora? Quando é que foi a primeira? Quantas Primeira foi em outubro. Nossa, né? é bem recente, então. Início de outubro, que aconteceu no Shopping Total. Tá. No Senac do Shopping Total. A segunda foi em Águas Claras no final de outubro. Tá? E aí foi um sucesso. Nós lotamos o ambiente, mais de 80 pessoas. Uau! Predominantemente mulheres? Alguns homens. Nós não focamos só em mulheres, Lila, né? sim. Claro que elas acabam se identificando mais, né? Mas é para homens também, é para pessoas que queiram fazer essa transformação e buscarem essa inspiração. E aí no final, e agora em novembro, nós fizemos mais uma, também em Águas Claras, repetimos, e estamos preparando a última palestra musicada do ano, que acontecerá na primeira semana de dezembro. E, pelo jeito, a palestra musicada vai para 2019 também. Vai, porque estamos negociando Esteio, estamos negociando Canoas e nós vamos para onde as pessoas nos chamarem. Que legal, mas que mudança, né, Eliana? Grande mudança. Eu tô muito feliz com tudo isso, porque a cada dia eu vou me surpreendendo mais. Comigo mesma, né, Lila? Porque assim, sair do dizer não, né? Digo sim. Hoje eu digo sim e aí estou indo. Se propor fazer o diferente, não ter medo do desconhecido, é isso? Exatamente. Há um mês atrás eu recebi o desafio de assumir uma turma de design de moda numa escola, no meio do processo, finalizando o processo letivo, e eu disse o quê? Sim, novamente. Então, estou me redescobrindo. Tu sabe que eu entendo isso, eu me identifico, porque ontem de noite, quando a Ali Cliente me ligou e pediu, tu faz o programa amanhã, eu disse, claro que sim. Eu não disse não, entendeu? Exato. Não, e o Exato. movimento sempre traz mais movimento, É né? isso. É verdade. Quando a gente Movimento- diz sim, se movimenta, a energia do movimento te acompanha, né? Exato. Não pode ter certeza. E aí eu aprendi a perceber tudo isso que acontece como uma oportunidade. Porque assim, você não sabe o que vai vir depois disso. Mas tu tem que passar por aquele processo para poder estar preparada para o passo seguinte. Que interessante, esses dias, assim, essas 2 últimas semanas eu venho pensando muito nisso, sobre as oportunidades que a vida nos oferece e que às vezes a gente não pega, ou pega, tipo assim, pega mais larga, sabe? Quando exato. tu não aproveitas aquilo realmente, né? Isso tu já viveste, esse outro lado também. Exato. Eu vivi o lado que eu vivia insegura, sempre buscando, sempre achando que eu nunca estava preparada. Estudava, fazia curso, nunca me achava preparada. Mas o preparo vem na ação, que é aquilo que muitas vezes a gente... que dica importante, sabe? Eu acho isso tão importante. Há um tempo atrás, quando eu fazia terapia
a minha terapeuta me disse, tu tens um armário maravilhoso, uma despensa maravilhosa, bora cozinhar, tu entendeu? E é isso, né, Exato. Eliana? Porque se fosse a Eliana, antes de toda essa parte de autoconhecimento, ela ia pensar, o quê? Já faz tantos anos que eu não canto e não toco violão, não vou para um programa de televisão cantar, tocar com o quê? Com a partitura aqui na frente, né? Não, hoje eu não penso mais assim. Vai lá e faz. Se der o medo, aprendizado vem vai com medo. Exatamente, vai lá e faz. O aprendizado está nisso. Né? E o que a gente tem tempo para esperar? Não tem. Olha, que interessante. Acho bem legal destacar isso aí. O aprendizado está no processo do fazer, né? Mas é claro. O se desafiar, ir lá e fazer, né? Exato. Sabe como é que vai ser, por exemplo, a tua primeira apresentação, a primeira vez que tu fez, que tu entrou no programa? Ao vivo, meu Deus. Exato. Não é um temor? Sim. E hoje? Mudou. É outro. Exato. Mas aí tu foi lá e tu te desafiou, Lila. Que interessante, né? E como isso acaba fazendo diferença pra gente na vida, né? Tu estava dizendo, né, Cris? O movimento gera mais movimento, Sempre gera. E isso na nossa mentoria, a gente fala muito para as gurias, né? Para as mães que estão lá. Façam, tá com medo, tá apavorado, vai com pavor. Porque isso vai se desmanchando à medida que as coisas vão acontecendo, né? Tipo, tu mesma tava te segurando no momento que tu começou a fazer, olha quanta coisa linda já aconteceu. Exato. E a gente tá aqui hoje também, a parte desse processo, vai encontrando pessoas. Isso é muito legal, quando tu te movimenta, tu encontra pessoas que estão se movimentando também. Então a gente vai somando forças e energias e essa grande energia vai te transformar numa coisa melhor, né? Exato. Esses dias eu ouvi o título de um livro que faz uma analogia linda com a vida, que é um casal que está viajando e vivendo viajando. E o título do livro é A Estrada te dá tudo que tu precisa. A vida dá tudo que a gente precisa, né? Basta movimentar, né? Olha, gente, quanta reflexão para uma tarde de feriado, né? E o bacana ali com tudo isso, assim, a partir do momento que eu vou me desafiando e vou postando isso e vou dividindo isso com as pessoas através das redes sociais, as mulheres vêm e comentam, nossa, que bacana, tu teve sorte. Né? E aí eu vou interagindo com cada uma, né? E dizendo, não é sorte, gente. É fazer, é sair da zona de conforto, é pensar fora da caixa, sabe? Vamos lá, tá todo mundo junto nisso. Eu ergo muito essa bandeira do fazer. Nós fazemos, nós colocamos as mãos e produzimos uma energia completamente diferente. Então, mulheres que fazem o seu trabalho, temos que estar juntas. Essa coisa da sorte é muito... Sorte todos nós temos de estarmos aqui nesse momento, né? Sim. A gente tem que usar essa sorte para fazer alguma coisa. Agora ninguém chega lá com sorte. Não, eu até acho que nem é sorte, Cris. Eu acho que tem um porquê tudo isso acontecer. Nossa. Então, se nós estamos aqui é porque nós temos essa missão de inspirar outras mulheres e trazer outras mulheres para perto. Eu faço muito isso com mulheres que eu vou conhecendo e que vão me falando e dizem, nossa, eu gostaria de estar fazendo o que tu tá fazendo. Eu digo, é só começar. O caminho tá aberto para todo mundo, vamos lá. Eliana, eu vou te contar mais uma história que eu tô sempre lendo, né? Tu sabe que eu adoro, né? Sim. E eu tenho esse meu processo que eu também escrevo. E eu tenho acompanhado muito um escritor norte-americano que escreveu o livro A Guerra da Arte. É fantástico esse livro e ele diz que o maior desafio de todo artista é vencer a resistência. Que é essa vozinha que diz não. Tu precisa estudar mais, tu precisas ler mais, praticar mais. Exatamente o que tu estavas dizendo. E como é que ele diz que a gente vence essa resistência? Com o que tu acabaste de dizer, fazendo. Ele até brinca assim, que as musas só vão te inspirar se elas te encontrarem fazendo. Exatamente. Se elas te encontrarem trabalhando. Porque elas não vão conseguir te inspirar se tu não estiveres trabalhando e fazendo. Lila, sabe que pra mim, algo que foi muito importante pra mim, pra cair essa ficha, foi saber que eu estava produzindo pedras dentro de mim, que são os cálculos renais. Quando eu ouvi isso de uma terapeuta, Eliana, o que tu estás fazendo com o teu próprio corpo? E aí eu me dei conta que era eu que estava produzindo, porque eu estava produzindo aquilo, metade desse processo se resolveu. Porque Sério? se eu sou capaz de produzir, através das minhas emoções, doenças no meu corpo, que poder eu tenho? A física quântica fala muito isso. Todas as terapias energéticas também falam muito nisso, né? Exatamente. Então, que poder tu tem, Lila, para fazer as coisas da tua vida acontecerem? Cris,
a ação, né? Exatamente. Nós temos o poder criativo, que a gente manifesta como agindo, fazendo, o que tu acabaste de dizer. Exatamente. E que coisa, vou fazer uma analogia do modo como eu conheci, né, Eliana? Ano passado eu comprei dela um colar. Olha, lindíssimo, que interessante. Não de sabia. 3 pedras pintadas com dourado. E olha como, né, antigamente tu fazia as pedras, te faziam mal, e agora tu levou a arte para materiais ali, né, seriam inertes, e tu transforma em arte. E aí eu te conheço com 3 belíssimas pedras brilhantes, lindas, e que eu adquiri através da tua arte, né? Então, olha já a mudança que deu aí na tua vida, E sabe esse que movimento. Há pouco tempo eu tive um insight no divã da terapeuta de que hoje eu utilizo o lixo que a minha mãe descartava e eu levo joias para ela a partir desse momento, a partir desse lixo. E é o que, na verdade, resume todo o meu trabalho. Porque hoje é uma consciência muito grande, através de tudo que eu faço, de resgatar, de reaproveitar, trazer essa questão do consumo consciente, desse meio sustentável que nós precisamos trazer e influenciarmos os nossos filhos de uma forma linda, de uma forma completamente ressignificada. Mas, Eliana, eu me lembro, a gente se conheceu num pós de moda, né? Há muito tempo atrás, bem antes de tu seres mãe, e tu já tinha essa preocupação, já tinha essa conexão com a questão do consumo consciente, né? Eu acho que da sustentabilidade. Eu me lembro, assim, da gente conversando. Ali foi um momento importante também, Lila, porque a pós focava muito na questão da criatividade e eles nos desafiavam muito em relação a isso. Eu lembro muito da professora Lúcia. Sim. Que ela fazia muito, fantástica, professora né? Lúcia Isaia, exato. Ela fazia muito isso e ela me tirou da zona de conforto também naquele momento. Então foi ali bem colocado, que eu resgatei botões, que eu fui resgatando tudo isso e foi logo em seguida, da pós que eu engravidei. Então ali foi um início de processo e culminou com a gravidez, com esse retorno que eu precisava fazer para o útero, né? Para essa questão materna, resolver essas questões com a minha mãe, né? Porque de alguma forma eu tinha as minhas pendências com ela em relação a não vai fazer música, vai fazer psicologia, né? Então curei tudo isso e ressignifiquei de uma forma completamente diferente e hoje eu tento mostrar isso, assim, tudo aquilo se transforma em amor a partir do momento que você tem um outro olhar. A partir do momento que a gente olha para dentro de nós e consegue transmitir isso a partir daquilo que a gente faz. Eu vou te dizer assim que autoconhecimento é tudo, né? Tudo, porque, nossa, tudo, Lila. Todas as histórias passam por isso, né? Que bom. Mas eu acho que a evolução do ser humano passa por isso. Com certeza. Eu acho que a gente está vivendo um momento de expansão de consciência. Exatamente. E o autoconhecimento é fundamental por isso. Eu não acho, eu tenho certeza, na verdade, acredito muito nisso. Deixa eu ver aqui, eu quero que tu cante um pouquinho para nós, vamos ver como é que a gente está com o tempo. Então a gente vai encerrar o programa de hoje, virou moda desse feriado, com a Eliana Colognesi cantando uma das suas canções para nós. Música sim da Sandy, num grande processo evolutivo dela também, e que resume tudo que a gente está falando hoje. Eu senti o vento arrastar o medo pra longe de mim. Eu senti o tempo se abrir e o sol tocar a pele. E eu vi que eu podia mais do que eu sabia. Eu vi a vida se abrir pra mim quando eu disse sim. Eu disse sim pro mundo, eu disse sim pros sonhos e pra tudo que eu não previa. Sim pro inexplicável, eu disse sim, eu caso. Eu disse sim pra tudo que eu podia. E eu podia mais do que eu sabia. De arrependimento sem me redimir. Me perdi navegando em erros sem buscar o leme. E eu vi que eu podia mais do que eu sabia. Eu
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.